Boa noite para todo mundo. Muito obrigada pela presença de vocês, por estarem nos prestigiando hoje nesse nosso curso. A Tecnil está no mercado há 20 anos e muitos de vocês já acompanham a nossa história. Ela faz parte de um grupo americano chamado Covetrus. A Covetrus ela é uma distribuidora de produtos e tecnologia para o mercado veterinário. E hoje nós estamos aqui para trazer para vocês mais um assunto super importante, que é a Lei de Proteção de Dados. Essa lei ela veio para colaborar para o nosso dia a dia, para regulamentar a relação com os dados dos nossos clientes. Eu acredito que isso vem realmente a nos beneficiar como pessoas, como indivíduos. Então, acredito muito e torço para que ela entremos todos realmente nessa onda de LGPD logo, né? A Tecnil, como sempre, ela vem trazendo novas informações, impulsionando o mercado veterinário. Então, hoje, a gente está aqui com o Ricardo Solares. E, Ricardo, por favor, se apresente, a bola agora está com você. Uma boa noite para todos e aproveitem o conteúdo, que vai ser muito enriquecedor para todos. Obrigado, Mari. Bom, falar muito rapidamente da Solaris. Em primeiro lugar, agradecer o convite da Tecnil para falar com vocês hoje sobre a LGPD. É um tema meio árido, né? Porque ele fala de lei, fala de legislação, mas ao mesmo tempo é um negócio legal, porque vai ter impacto na nossa vida, então é bom a gente estar antenado. A Solaris TI é uma software house, nós desenvolvemos software de gestão, e a gente está no mercado pet desde 1999, um dos nossos softwares é um software que talvez alguns de vocês conheçam, é o software chamado AutoPet, é um software que faz parte do nosso portfólio, e ele foca na gestão de pet shops e clínicas veterinárias. Mas a gente não veio hoje para falar da Solaris TI. Só vou me apresentar aqui para quem não me conhece ainda. Meu nome é Ricardo Soares, né? Mas todo mundo me conhece, obviamente, como Ricardo. Eu criei a Solaris TI já em 99, como eu falei para vocês. É um assunto que eu tenho estudado bastante, o assunto de privacidade, de segurança de dados. Tenho me especializado no assunto de segurança de dados pessoais, segurança da informação em geral, privacidade de dados pessoais. Faço parte de alguns grupos de estudo, inclusive o grupo técnico de estudo de LGPD da Associação Brasileira de Automação para o Comércio, a AFRAC. Enfim, sou especialista em segurança da informação e proteção de dados. Mas o que importa de tudo isso é que vocês saibam só o meu nome, para poder fazer uma pergunta eventualmente, e basta isso. Vamos para o que interessa, né? Vamos falar um pouquinho de LGPD. Gente, LGPD, o que é isso? LGPD é uma lei, né? Uma lei nova, a sigla LGPD significa Lei Geral de Proteção de Dados. Ela poderia muito bem se chamar LGPDP, porque é uma lei que poderia se chamar Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque ela trata exclusivamente de dados pessoais, ela não trata de dados em geral, ela fala de dados de pessoas. E o resumo da lei que vocês têm que entender é muito simples. É que a partir de agora, a lei reconhece os dados pessoais de uma pessoa, obviamente, os dados pessoais só podem ser de uma pessoa, né? Os dados pessoais, eles são propriedade daquilo que a lei chama de titular, que é a pessoa física que está representada por aquele dado. E que é proibido para as empresas ou pessoas físicas mesmo, fazer o tratamento de dados pessoais, exceto se houver uma das previsões legais. Ou seja, a partir desse momento, torna-se proibido tratar de dados pessoais, exceto quando houver uma condição legal que permita fazer isso. Nós vamos entender muito claramente o que é dado pessoal, o que são essas condições e o que é tratamento, tá? Não se preocupem que a gente vai falar várias palavras que estão na lei, mas a gente vai procurar usar uma terminologia muito simples, que o objetivo aqui não é falar juridiquês, até porque eu não sou advogado.
E a gente vai procurar explicar isso de uma maneira que seja bastante fácil de entender. Então, vamos começar por entender o que é um dado pessoal. Dado pessoal é qualquer dado relacionado a uma pessoa física. Seja ela uma pessoa física identificada ou identificável, tá? Existe uma segunda classificação de dados pessoais, que é a classificação de dados pessoais sensíveis, que são mais protegidos ainda na legislação, por assim dizer, né? Que a gente tem que tomar ainda mais cuidado. Quais são os dados pessoais que são considerados sensíveis? Dados de origem racial, preferências religiosas, questões políticas, questões de orientação de gênero, dados biométricos, muito importante esses. Então, mas em geral, dado pessoal é qualquer informação a respeito de uma pessoa física. A gente costuma associar muito, quando fala de LGPD, os dados pessoais dentro de um sistema de computador, dentro de programas, dentro do universo da informática. Mas a lei ela não vem para falar do universo de informática apenas. A gente, inclusive, vai ver um exemplo no final dessa apresentação que não tem nada a ver com informática. Aquele dado pessoal que você tem anotado no seu caderno de endereços comercial, seus dados de contato, qualquer informação, um telefone que você pegou de um cliente e anotou num papel, isso é um dado pessoal. Então, LGPD, primeira coisa que a gente tem que entender é que ela veio para proteger os dados das pessoas, sejam eles no formato digital, seja ele no formato de não digital, tá bom? Não tem uma distinção para a lei da importância dos dados que estejam no formato digital ou não. Então tá, dado pessoal é qualquer coisa, cor do cabelo, altura, RG, CPF, telefone, qualquer informação sobre uma pessoa. Já entendemos o que é dado pessoal. Depois que a gente entendeu o que é dado pessoal, a gente precisa entender o que é esse tal de tratamento de dados que passa a ser proibido pela LGPD. O que a LGPD proíbe? A LG proíbe que empresas tratem os dados de pessoas, e aí eu estou falando de pessoas em geral, não estou falando apenas de clientes. É claro que a gente sempre pensa nos nossos clientes, que é o maior número de pessoas com quais a gente se relaciona no dia a dia, mas não estamos falando apenas de clientes. Passa a ser proibido fazer o tratamento de dados pessoais. E o que a lei considera tratamento? Eu não vou destrinchar, mas a lei considera tudo tratamento. Coletar um dado, recepcionar um dado, classificar, acessar, reproduzir, transmitir, distribuir, tudo isso, armazenar, tudo isso é tratamento de dados pessoais. São 20 verbos, na verdade, que representam dados pessoais, o tratamento de dados pessoais. E são 20 verbos de propósito, é para ficar muito genérico mesmo. Ou seja, qualquer contato que você tenha com dados pessoais, praticamente, é um tratamento. Tem gente que brinca, que fala assim, ontem eu vi uma pessoa falando sobre a LGPD, falou, se você puder coisar o dado, é o dado pessoal. Qualquer coisa que você faça com dado é dado pessoal. É tratamento de dados. Então, a gente sabe, olha, já sabemos o que é dado pessoal e já sabemos o que é o tal do tratamento de dados que a gente não pode fazer, exceto nas condições previstas na lei. Tá? Perfeito. A gente vai falar, Ricardo, então isso quer dizer que eu não posso mais fazer nada com dado pessoal? Não, a gente tem, claro, as condições que são previstas na lei para permitir o tratamento. E a gente vai ver quais são elas as principais. Então, não se preocupem que a LGPD não vai impedir ninguém de ter o seu negócio, de fazer o seu negócio, só que ela vai criar regras de como fazer isso. Isso vai ser bem explicado daqui para frente. A LGPD, ela define 5 personagens. É importante a gente entender qual desses personagens somos nós, para que a gente possa entender como a gente deve se comportar em relação à lei, né? Quais são esses personagens? O primeiro personagem que a LGPD define é o tal do titular. O titular é a pessoa física, natural, a quem se referem os dados pessoais, né? Ou seja, aquelas que são representadas pelos dados. Então, eu tenho aí, por exemplo, 2 titulares. Essa jovem, loura, e essa criança. Ambos são titulares, porque eles têm dados pessoais. Por exemplo, a imagem dela que eu estou mostrando aí na tela seriam dados pessoais, que estariam sujeitos ao tratamento. Eu, por exemplo, não poderia estar exibindo essa imagem para vocês,
se não houvesse uma permissão legal para tal. Na verdade, eu posso, porque, só por curiosidade, essas duas imagens aí, elas não são de pessoas reais, são duas imagens criadas por inteligência artificial. Então, não são pessoas que existam. E como a gente está falando para o mercado pet, eu coloquei um exemplo que é muito comum para a gente, que são os pets. Os dados dos pets são protegidos pela LGPD? Em princípio, não. Porque os pets, eles não são pessoas naturais, pessoas físicas naturais, que têm o direito à proteção do guarda-chuva da LGPD. Mas o dado dessa criança, se ela fosse uma criança real, sim, ela estaria sob o guarda-chuva da LGPD, e especialmente por ser uma criança, os dados dela são ainda mais protegidos, porque dados de crianças e adolescentes, eles são considerados dados sensíveis, só pelo fato de serem crianças e adolescentes, né? Porque a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente e tudo mais. E os dados dessa jovem aí, se ela existisse de verdade, também seriam dados que teriam que ser protegidos pela LGPD. O primeiro personagem é esse. O titular é a pessoa que é protegida pela legislação. Nós, inclusive, todos vocês que estão assistindo essa live, e vocês também são titular, porque vocês também têm os seus dados protegidos pela LGPD quando vocês estão fazendo um relacionamento com as empresas onde vocês compram. Então, vocês também são titulares em algum momento. O segundo personagem que é importante a gente saber, que a lei cria, é o tal do controlador de dados. O que é o controlador de dados? Controlador de dados é qualquer pessoa, pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, e ela pode ser privada, ou pode ser o próprio governo, uma entidade pública, que toma a decisão de fazer o tratamento de dados pessoais. Então, por exemplo, um veterinário autônomo, quando ele está atendendo uma pessoa, é uma pessoa que eu digo, ele está atendendo um cliente que é tutor de um animal, né? Claro que ele vai atender, o paciente vai ser o animal, mas ele tem um cliente, e ao coletar os dados do animal, ele é um controlador de dados. Por quê? Porque está tomando a ação de coletar dados pessoais e de fazer aquilo que a gente chama de tratamento lá atrás, né? E ele está fazendo isso para fins econômicos. Ele não está fazendo isso para fins pessoais. É interessante até fazer esse destaque, porque a LGPD, ela permite que a gente continue tendo a nossa agenda de telefone, porque a gente tem uma agenda de telefone, e agora eu estou falando da nossa agenda do churrasco, dos amigos, dos vizinhos. A gente não faz isso quando a gente coleta esses dados, a gente está coletando dados pessoais, mas não está fazendo isso para fins econômicos. Então, a lei não impede que isso aconteça. Mas um veterinário autônomo, por exemplo, quando ele está atendendo um cliente que é tutor de um animal, ele está coletando dados pessoais com motivação econômica. Então, ele é um controlador de dados, tá bom? Então, o que define o controlador de dados? É a empresa ou a pessoa, se for um veterinário autônomo, por exemplo, no nosso exemplo, que toma a decisão de coletar os dados pessoais de alguém e também toma as decisões de o que eu vou fazer com esses dados. Eu vou usar esses dados para quê? Quem decide isso é o tal do controlador de dados. Beleza. Próximo personagem. Tem mais dois aqui. São 5, eu falei, né? A gente já viu o titular, a gente já viu o controlador de dados. Agora a gente tem o encarregado de dados. O que é esse encarregado de dados? Pensa no encarregado de dados como se fosse o relações públicas do controlador. É o encarregado de dados que vai conversar com a sociedade sobre a questão de privacidade. Ou seja, se um titular precisar falar com a sua empresa sobre privacidade de dados, sobre proteção de dados pessoais, quem que ele tem que procurar dentro da sua empresa? Esse tal encarregado de dados. Esse encarregado de dados, ele pode ser alguém de dentro da sua empresa, ou pode ser até alguém terceirizado. É possível terceirizar esse serviço de encarregado de dados. Do mesmo jeito que a sua contabilidade não precisa ser feita por você pode terceirizar o serviço da contabilidade, você também pode terceirizar o serviço de encarregado de dados. Perfeito. Temos, então, mais um personagem que é o tal do encarregado de dados. E por último, não, o penúltimo é o operador de dados. Operador de dados é uma pessoa, que também pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, que vai fazer operações com os dados a pedido do controlador, a pedido, normalmente, baseado por um contrato. Então, quem é o controlador de dados de vocês?
Essa aqui é até uma questão um pouco mais polêmica, mas, por exemplo, o controlador de dados de vocês pode ser a software house que produz o sistema onde vocês hospedam os dados dos seus clientes. A software house ela, que hospeda esses dados, ela, de alguma maneira, ela manipula os dados a seu pedido. É ela quem armazena. Então, ela pode ser um operador de dados, tá bom? Ou seja, qualquer pessoa que, em seu nome, ou seja, em nome do controlador, faça alguma daquelas operações, transmitir, coletar, armazenar, guardar, enfim, fazer qualquer coisa, inclusive excluir, é um operador de dados, tá bom? Há quem fale também que as pessoas dentro da sua organização que mexem com os dados, por exemplo, o seu atendente que coleta os dados é um controlador, um operador de dados. Isso é um pouco controverso, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas, em princípio, o operador é aquele que mexe nos dados a pedido do encarregado. O último personagem da LGPD é quem fiscaliza tudo isso. Para fiscalizar isso e para estabelecer normas sobre isso, foi criada uma autoridade nacional, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa autoridade essa autoridade que vai competir a criação de regras específicas sobre o tratamento de dados e também, se precisar multar a empresa, ou autuar, ou comunicar, é a autoridade nacional quem vai falar. A autoridade nacional, por exemplo, pode procurar a empresa por intermédio de quem? Do seu encarregado de dados, que nós falamos que é o Relações Públicas, para obter informações sobre como os dados pessoais são tratados dentro da sua empresa. Tá bom? Então, o que acontece? A gente já falou o que é dado pessoal, a gente já falou o que é o tratamento de dados pessoais, agora nós já falamos quais são os personagens da LGPD, e a gente disse que a LGPD proíbe que você realize o tratamento de dados, exceto quando permitido. Aí você vai me perguntar, tá, Ricardo, então quando é permitido? Quais são essas condições onde eu posso tratar os dados? Bom, são várias condições, são 10 condições, na verdade, mas eu marquei aqui só as mais importantes para a gente. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, sem entrar em muito detalhe. O primeiro você pode tratar o dado de alguém, de uma pessoa física, se ela te der autorização para você fazer isso. Então, se eu conseguir o consentimento do proprietário dos dados, eu posso fazer esse tratamento. Existe uma forma, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, de como obter esse consentimento. Existem regras para obter esse consentimento, tá bom? Mas o fato se eu tenho o consentimento, a pessoa me autorizou a tratar os dados, eu posso tratar os dados. Caso eu não tenha o consentimento, ainda assim eu posso tratar os dados em outras situações. Por exemplo, para cumprir uma obrigação legal. Exemplo, você precisa emitir uma nota fiscal de um produto para o cliente, por exemplo. E para você emitir a nota fiscal, se você estiver fazendo uma nota daquele modelo completo, a DANF, que a gente chama, né? A nota fiscal eletrônica, você precisa do endereço do cliente, você precisa do CPF do cliente. E neste caso, você não precisa do consentimento dele, porque você está coletando aquele dado para cumprir uma obrigação legal. Então, você tem o direito de fazer isso sem precisar do consentimento, tá bom? Você também pode ter os dados do cliente, coletar esses dados e fazer esse tratamento quando eles forem necessários para você cumprir algum contrato. Por exemplo, suponha que você tem um contrato de entrega de material, seja ração, seja alguma coisa, na casa do seu cliente. Se você tem um contrato de prestação de serviços que exige que você entregue na casa dele, você precisa ter esses dados, senão você não tem como fazer valer o contrato, você não tem como executar o contrato. Então, existem várias situações que, para executar o serviço, para executar o contrato, você precisa ter os dados pessoais. E, nesse caso, é dispensado o consentimento do titular. Esse é um caso também que você pode fazer. Os que estão em letra pequenininha são aqueles que são menos importantes na prática para a gente, mas não é que eles são menos importantes do ponto de vista da lei. Do ponto de vista da lei, são 10 situações legais, que a gente chama de bases legais, e não existe uma hierarquia entre elas. Eu estou pegando apenas
as que são mais importantes para o nosso dia a dia, tá bom? Outro exemplo, às vezes, o controlador pode pegar esses dados no que a lei chama de interesse legítimo do controlador ou de um terceiro. Esse assunto aqui, ele é mais extenso, porque o interesse legítimo pode variar um pouquinho a interpretação, ele é mais subjetivo. Eu não vou entrar muito no detalhe dele agora. Mas o interesse legítimo, se ele permite que você colete os dados em algumas situações sem que tenha o consentimento. E um outro exemplo que pode acontecer, que é muito comum, inclusive no Brasil, é a proteção de crédito. Ou seja, você nunca viu ninguém perguntando para o titular se pode fazer uma consulta no Serasa, por exemplo, quando vai fazer uma venda parcelada ou alguma coisa do tipo, ou quando vai conceder um empréstimo, e vai continuar não vendo. Por quê? Para proteção de crédito, você pode ter os dados do titular, desde que você tenha este embasamento legal. Também é mais um embasamento. Então, para a gente, no dia a dia, quais são os mais importantes dos embasamentos? Como eu disse, não existe uma hierarquia entre eles, mas a gente tem que ficar especialmente atento à questão de ter autorização do consumidor, porque ela vai nos permitir usar esse dado para os fins que normalmente a gente precisa usar, que são para fins de marketing, que são para fins de promover vendas, etc. e tal. Existem outras formas de conseguir de manter esse dado em tratamento, mas a gente tem que se preocupar, especialmente para quem está no comércio, seja de produtos ou de serviços, com essa questão do consentimento. Perfeito. Bom, já sabemos agora o que a lei diz em geral, que aqui eu não posso tratar os dados. Já sabemos quem é o titular, quem são os personagens da legislação, já sabemos o que é tratamento, já sabemos o que é dado pessoal, e já sabemos quando é que a gente consegue fazer esse tratamento dentro da lei. Para isso tudo acontecer, a lei criou diversos direitos do consumidor. São diversos, e eu vou passar também agora para esses direitos. Desculpa, eu falei a palavra consumidor, não é consumidor, aqui nós não estamos falando de direito do consumidor, nós estamos falando de direito do titular, tá bom? Que normalmente pode ser um consumidor também, mas nós estamos falando na questão do titular. Primeiro direito do titular que você tem que entender. Por que a gente tem que entender os direitos dos titulares? Por dois motivos, gente. O primeiro motivo é porque a gente vai ter que se preparar para atender esses direitos. Então, se você não souber quais são os direitos que ele tem, você não vai conseguir garantir esses direitos. E se você não fizer direito, se você não fizer a garantia desses direitos, não conseguir fazer isso, você está sujeito às sanções que a gente vai ver lá na frente. Mas também, um segundo motivo que eu costumo dizer é que a gente precisa entender quais são os direitos, porque no Brasil, muitas vezes, a gente é cobrado por coisas que não estão na lei. Então, a pessoa fala, mas eu tenho direito disso. Não, se você conhece a lei, você vai saber exatamente o que as pessoas têm direito ou não. Vamos ver quais são esses direitos. O primeiro direito é confirmação da existência do tratamento. Vamos traduzir isso. O que é uma confirmação da existência de tratamento? Todo titular, ou seja, toda pessoa física, pode entrar em contato da forma correta, que esteja indicada pelo controlador, ou seja, pela empresa com quem ela tem um relacionamento comercial, e pedir para saber a seguinte coisa. O fulano de tal, por exemplo, a Vete Ipiranga, que está aqui com a gente. Vete Ipiranga, você tem os meus dados aí no seu... Você tem algum dado sobre mim aí? E a Vete Ipiranga deve ser capaz de responder essa pergunta imediatamente. Essa confirmação, ela tem que ser, de uma forma resumida, respondida imediatamente. Não pode ser assim, te respondo daqui a uma semana. Não pode. A lei determina que a confirmação da existência de tratamento, ela tem que ser respondida de forma imediata. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Vamos supor que eu ligue, então, para a Vete Ipiranga, ou mande um e-mail para o controlador de dados dele, o encarregado de dados dele, e pergunte, você tem os meus dados aí? E a Vete Ipiranga responda, sim, eu tenho os seus dados aqui. Pronto. Está garantido o primeiro direito. O segundo direito, eu posso perguntar para ela, tá bom, Gustavo, quais são os dados que você tem sobre mim? Eu quero saber todos os dados que a Vete Ipiranga guarda sobre a minha pessoa. Aí, então, ela vai ter que responder, olha, eu guardo sobre a sua pessoa, Ricardo, o seu nome, o seu endereço,
o seu histórico de compras, que é considerado um dado pessoal. Eu tenho aqui a sua data de nascimento, eu tenho o seu e-mail, ou seja, você vai ter que dar um relatório completo sobre tudo aquilo que você tem sobre um determinado titular. Isso é um direito do titular também, saber tudo que qualquer empresa tem. Lembrando que vocês, como titulares, também têm o direito de saber isso. Se você quiser, por exemplo, quero ligar para o Carrefour, que eu faço compras no Carrefour, e quero saber tudo que ele tem sobre mim. Ele vai poder, você tem esse direito, ou para qualquer outra empresa do Brasil. Pode ser o Pão de Açúcar, pode ser qualquer empresa. Magazine Luiza, onde você quiser fazer compra, você tem esse direito de perguntar se os seus dados, que dados tem sobre você lá, inclusive saber todos os dados que existem lá, que é o acesso aos dados. Tem direito a saber sobre isso. Terceiro direito que você tem, você titular, e que a gente tem que garantir para os nossos titulares com quem nós temos contato. A correção de dados. Então, por exemplo, se eu entrei em contato com a VET Ipiranga, para dar o exemplo de novo, e perguntei para eles, você tem os meus dados? Tem. Me passa aí todos os dados que você tem sobre mim. E ele me mostra que o meu endereço lá está desatualizado, eu tenho direito a que esse endereço, por exemplo, seja corrigido. Então, é um direito do consumidor e do titular, perdão, ter esses dados sempre atualizados e corrigidos. O que mais que eu tenho de direito enquanto titular? Eu tenho direito a solicitar o bloqueio desses dados, a eliminação de dados desnecessários ou excessivos. Vamos supor que, por algum motivo, tem uma empresa que saiba qual é a minha religião, por exemplo. E eu falo, olha, você não precisa saber a minha religião. Eu acho que você não deveria saber a minha religião. Então, eu não quero que você tenha esse dado. Isso pode ser considerado um dado excessivo, se ele não for pertinente a esse relacionamento comercial. Então, eu posso solicitar que esse dado seja eliminado. Ou, em alguns casos, que ele seja bloqueado. Ou seja, a partir desse momento, você não quer mais que você use essa informação para, por exemplo, me mandar um e-mail de propaganda. Eu não quero que meu dado seja utilizado para mandar e-mails de propaganda para mim. É um direito que o titular tem. Eventualmente, existe um conceito de anonimização, que eu não vou entrar nesse detalhe agora para a gente, tá bom? Mas é um direito também, que, na verdade, só para resumir, é para eu quero me tornar anônimo, ou seja, a empresa tem que meio que esquecer que eu estou lá. Eu posso continuar lá no banco de dados dela de uma forma anônima, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe agora. Existe um direito de portabilidade de dados. Não acredito que no nosso mercado esse direito vai ser muito pertinente, mas é um direito que o titular tem, quando ele quiser levar esses dados para um outro fornecedor, por exemplo. Lembrando que aqui nós estamos falando de direito de pessoas físicas, tá? Esse direito de portabilidade, a gente vai ver muito isso em empresas maiores de telefonia, às vezes até questões financeiras, etc. e tal. Mas eu posso solicitar a portabilidade dos meus dados. Eu, titular, posso solicitar isso. O que mais que eu tenho de direito? Eliminação de dados pessoais tratados com consentimento do titular. O que é isso? Vamos supor que eu tenha, a empresa com quem eu tenho relacionamento me pediu o consentimento para guardar os meus dados. E eu dei esse consentimento. Só que agora, por algum motivo, eu estou pedindo para você, agora eu não quero mais. Agora eu quero que você elimine os meus dados. E esse direito tem que ser garantido com algumas ressalvas que também não cabe falar agora. É uma coisa um pouco mais detalhada, mas é importante que vocês saibam que mesmo que eu tenha dado consentimento em algum momento, lá na frente, inclusive, a gente vai ver que isso está explícito, eu tenho direito a revogar esse consentimento. Então, não é porque eu consenti em algum momento que os meus dados estivessem sendo tratados por uma empresa que isso é eterno, tá bom? Isso aqui é importante, esse item 7 aí. Informações de quais entidades públicas ou privadas o controlador vai compartilhar os meus dados. Então, por exemplo, você tem os dados dos seus titulares, seus clientes, por exemplo. Você manda esses dados para alguém? De alguma maneira você compartilha ele com alguém? Você faz parte de um grupo de lojas, por exemplo, que vai compartilhar informação dos clientes? Você vai mandar essa informação para um parceiro por algum motivo? Se você for fazer qualquer uma dessas coisas, o titular tem o direito a saber com antecedência que você vai fazer isso. E caso você tenha feito no passado, ele tem direito de saber também com quem você compartilhou os dados. Seja
com alguém do governo, seja com algum parceiro comercial, enfim, o titular tem o direito a saber com quem os dados dele serão compartilhados. Por último slide, né, os últimos 2 direitos. Se por acaso o titular se recusar a fornecer os dados dele, ele tem o direito de saber qual vai ser a consequência disso no relacionamento comercial que ele tem com você. Então, caso haja uma consequência, ele tem o direito de saber. E o 9º direito, é exatamente aquela história que eu te falei, a revogação do consentimento. Eu posso ter permitido a uma empresa coletar os meus dados, comecei a receber um monte de propaganda, eu posso ter permitido, inclusive, olha, a empresa falou assim para mim, Ricardo, eu quero os seus dados e eu vou mandar ofertas para você de coisas que eu acho que é interessante para você. Você topa? E eu falo, eu topo, eu quero receber essas ofertas. Ok, eu dei o meu consentimento e a empresa não está fazendo nada de errado. Aí a empresa começa a mandar um monte de oferta. Ela manda oferta de manhã, manda oferta de tarde, manda oferta de noite. No dia seguinte a mesma coisa, manda oferta de madrugada. Isso começa a encher minha paciência. E eu falo, não quero mais. Eu quero revogar esse consentimento que eu dei. Neste momento, a empresa vai ter que parar de usar esses dados da maneira como eu tinha autorizado anteriormente, mas agora eu não estou mais autorizando. Então, eu tenho o direito de revogação do consentimento. Gente, então, o que a gente viu até agora? A gente já falou o que são os dados pessoais, o que a LGPD, em geral, fala sobre os dados pessoais, que a partir de agora eu não posso coletar eles na maneira como eu quiser. A gente já viu quem são os personagens da LGPD, em que situações eu posso usar e quais são os direitos do titular. Aí vem uma pergunta que muita gente tem falado para mim nas conversas que eu tenho. Ricardo, a LGPD não vai pegar no Brasil. LGPD, será que vem mesmo? Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Bom, ninguém pode garantir o que vai acontecer no Brasil no futuro. Mas uma coisa que todo mundo tem que ter em mente sobre a LGPD é o seguinte. A LGPD, ela não é uma coisa inventada pelo Brasil, muito pelo contrário. Ela é, por assim dizer, filha de um regulamento europeu chamado GDPR. E esse mapa aí, ele mostra para vocês, não precisa entrar no detalhe, mas ele mostra para vocês, é um mapa de como os países estão preparados para proteger a privacidade. E por que ele é importante? Se vocês veem a cor mais escura, que é o caso da Europa ali em geral, ela mostra que lá na Europa a proteção de dados está mais avançada. Os que estão em vinho, num roxo um pouco mais claro, ali mais para o lilás, é onde está começando uma proteção. Onde está com o azul ou o roxo um pouco mais escuro, é onde a proteção já está um pouco mais avançada. E por que isso é importante? Porque o bloco econômico europeu, ele cria, a partir de agora, restrições a países e empresas que não façam proteção de dados. Então, existe uma perspectiva, a expectativa é que a LGPD vá pegar no Brasil, simplesmente pelo motivo de que a gente não está implantando a LGPD por iniciativa única e exclusiva nossa do Brasil, e sim por uma pressão da comunidade econômica, seja ela principalmente europeia, mas se vocês olharem também Estados Unidos e Canadá, também estão ali numa cor azul que já está com um determinado grau de proteção. Então, isso nos permite inferir que a LGPD realmente possa se tornar importante no futuro. Bom, aí você fala, Ricardo, você está toda hora falando de cliente, titular, cliente. LGPD, então, é só sobre cliente? Não. Como eu falei, LGPD, ela protege dados pessoais dos titulares. Só para vocês verem uma notícia curiosa, olha que interessante, isso é uma notícia real, tá? De uma mãe que foi passear no shopping e encontrou numa loja de bolsas e acessórios femininos a foto da filha dela, que tinha entregue um currículo para a seleção, e a pessoa pegou esses dados do currículo, pegou o currículo, não aproveitou, picou ele para fazer de rascunho e usou isso como etiqueta de preço. Isso é uma clara violação à privacidade, porque se eu pego essa etiqueta de preço, eu tenho informações pessoais ali. Então, nós não estamos falando só de clientes, tá, gente? Proteção de dados pessoais vale para funcionários que nós temos, vale para qualquer pessoa com quem eu tenha um relacionamento econômico. Funcionário e cliente, por exemplo, mas não só funcionário e cliente. Se eu tenho um contrato com um fornecedor e eu tenho nesse contrato dados pessoais da pessoa que assinou o contrato, por exemplo,
a LGPD protege esses dados também. Então, é uma coisa que requer realmente uma mudança cultural de como a gente se relaciona com os dados pessoais. Pergunta, tem multa? LGPD vai dar multa para alguém? Sim, LGPD pode dar multa para as empresas, sim. Essa multa, ela pode chegar até 2% do faturamento para cada infração, tá bom? Ou com um máximo de 50 milhões de reais. Mas a sanção, que é a sanção das multas, não é a única sanção possível. Uma empresa pode ser, por exemplo, intimada a eliminar os dados pessoais que ele tem pela autoridade nacional, se a autoridade nacional entender que aquela empresa está usando indevidamente esses dados. Ou seja, imagina você ser obrigado a pagar o seu cadastro de clientes, para dar um exemplo. Isso talvez seja um prejuízo muito maior do que uma multa em si. Tá bom? Então é uma coisa que é bom a gente ficar antenado sobre o assunto, é bom a gente ir se preparando e mudando gradualmente a nossa cultura. Não é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho sobre adaptação, o que precisa ser feito na prática, mas é uma coisa que a gente tem que tomar a noção da importância. E outra coisa que pode acontecer de muito ruim também é que quando você faz uma infração, uma das sanções que você pode receber é a autoridade nacional condenar que essa sanção seja pública para todo mundo. Então você tem aí um prejuízo de imagem bastante grande. A gente vai ver um caso já já. Pergunta, quando que eu devo começar a me preparar para a LGPD? As punições, essas tais punições que eu estou falando que podem acontecer, pela lei, elas vão começar só a partir de 2021, mais ou menos em agosto de 2021. Porém, isso é em termos, porque as punições que podem acontecer somente a partir de 2021, elas são relativas às punições administrativas impostas pela autoridade nacional. Mas já existe a possibilidade de punição na esfera civil por meio da justiça. Então, por exemplo, mesmo que a autoridade nacional esteja escrito lá na lei que só a partir de 2021 que vai começar a ter punição, a gente tem caso real de empresa que já foi multada. Por exemplo, se você entrar no Google nesse momento e clicar lá na pesquisa ao nome da construtora Cyrela, por exemplo, talvez a primeira notícia que apareça, como aconteceu comigo aqui quando eu fiz essa pesquisa há poucos dias atrás, é o seguinte, olha, veja, eu escrevi o nome da construtora Cyrela, a primeira notícia na verdade, é uma propaganda aqui em cima, e depois eu tenho uma notícia, que é a notícia que diz que a Cyrela é a primeira empresa condenada por descumprir a LGPD. Ou seja, veja, é uma propaganda extremamente negativa, uma empresa como essa, uma empresa grande, aparecer como sendo a primeira empresa que foi multada por descumprir a LGPD. O que ela fez especificamente, não vou falar agora, mas, na verdade, o que houve aí que gerou essa condenação foi, basicamente, um compartilhamento de dados indevido, pelo menos assim entendeu o juiz que fez essa condenação, e ela foi multada. O valor da multa nem foi um valor alto, assim, para o tamanho da empresa, acho que foi de 10 mil reais, mas entrou como uma publicidade muito ruim para a empresa, né, que ela estaria compartilhando os dados dos clientes dela sem autorização, e por isso ela foi multada. Então, a partir de agora, gente, Ricardo, mas a minha pet shop, ou a minha clínica veterinária é muito pequenininha, isso não vai acontecer com a gente. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes não é o tamanho da sua pet shop, mas dentro daquelas pessoas que você atende, às vezes tem pessoas ali que são pessoas que têm algum grau de importância. Então, se você trata o dado da maneira incorreta, você pode atender uma pessoa politicamente exposta, e um vazamento de dados de uma pessoa politicamente exposta pode ter consequências que vai resultar em problema para a sua pet shop. Você pode atender famosos, pessoas famosas da sua cidade, que também podem causar um problema caso tenha um problema de vazamento de dados pessoais. Você pode atender juiz, você pode atender, enfim. Às vezes, não é o tamanho do seu negócio, mas é a importância dos clientes que você tem. Então, você tem que começar a pensar nessa questão de proteção de dados. Muito bem. Isto posto, o que eu preciso fazer?
Na prática, então. Ricardo, entendi que a LGPD vai me trazer um monte de situações que eu preciso começar a me preocupar, vou ter que ter uma adaptação. Na prática, o que eu preciso fazer? Bom, não existe um roteiro único do que você precisa fazer, como eu disse, é uma mudança cultural, mas tem alguns pontos que são interessantes analisar. Eu vou deixar esses pontos listados aqui. Depois eu posso deixar o nosso e-mail de contato, que a gente pode, eventualmente, mandar essa informação para vocês de uma outra forma também. Mas vamos lá. Primeira coisa, o que você deveria fazer para se adequar? Eu listei 10 coisas que você deveria começar a pensar. Primeira coisa, eleger um responsável dentro da sua empresa para tratar esse assunto. Alguém que vai estar informado sobre isso. Pode ser uma pessoa, se sua empresa for pequenininha, pode ser o dono da empresa, pode ser você mesmo, se você for um profissional autônomo, ou pode ser um grupo de pessoas que vai estudar esse assunto dentro da sua organização. Primeiro ponto, tem que ter alguém para cuidar disso, porque senão, como é um negócio chato, como é um negócio de legislação, vai acabar esquecido e talvez você só venha se preocupar com isso quando o problema aparecer para você. Segundo ponto, o que você deveria fazer? Olhar para o seu negócio e ver todos os pontos onde você tem uma coleta ou tratamento de dados pessoais. Aonde que eu tenho contato com dados pessoais? Vou dar alguns exemplos. Quando você atende um cliente, você faz um cadastro, você tem um exemplo. Quando você pega, por exemplo, a ficha do seu funcionário para colocar lá no RH, seja um RH da sua contabilidade terceirizada, seja o seu departamento pessoal terceirizado, seja uma empresa maior que tem um RH, você está até coletando dados pessoais. Então, olhar para a sua empresa para ver, espera aí, aonde a gente trata dados pessoais aqui? É importante entender, fazer esse mapeamento, porque em cima desse mapeamento a gente sabe o que a gente precisa fazer. Terceiro, procurar olhar, dentre aquelas cláusulas legais lá, quais são as cláusulas que me permitem ter esses dados legais? Eu estou coletando esse dado baseado em qual embasamento legal? Baseado na minha obrigação de cumprir a lei, ou baseado no consentimento do titular? Para cada dado pessoal que eu tenho que ter pelo menos um, não precisa ser um só, pode ter mais de um, mas eu preciso ter um embasamento legal. Tá? 4, você tem que definir qual é a sua política de privacidade e o tratamento de dados. Por menor que seja a sua empresa, é importante que você tenha uma política de privacidade definida. Por quê? É nessa política de privacidade que você vai depois tornar pública, inclusive para o seu titular, que vai dizer, escuta, quais dados eu vou pegar de vocês e o que eu vou fazer com eles? O que eu vou pegar de informação sua e como essa informação vai ser tratada dentro da nossa organização, dentro da nossa empresa. Isso precisa estar escrito, porque quando isso está escrito e público, isso te dá como eu posso dizer, isso já mostra para a autoridade nacional, por exemplo, que você está tomando o devido cuidado. Então é importante definir qual é a sua política de privacidade. Depois que você tem a política de privacidade definida, já fez essa revisão geral, dá uma olhada em todos esses processos que eu falei, onde você coleta dados pessoais, para ver o que você precisa mudar. Às vezes você pega dado pessoal que você não deveria pegar. Vou dar um exemplo. Suponha que você pega uma loja virtual. Você tem uma loja virtual, só para dar um exemplo. Olha, para eu atender um pedido de uma loja virtual, eu preciso ter informação sobre o sexo do cliente? Se ele é masculino, se ele é feminino? Não, não preciso. Então, é interessante a gente revisar isso. Às vezes a gente tem o hábito de coletar muitos dados, inclusive dados que eu não vou utilizar ou que eu não preciso. Se o motivo de eu pegar o dado de alguém é poder fazer a entrega do meu pedido da loja virtual, o sexo é uma informação desnecessária. Então, talvez eu deva considerar se eu preciso realmente dessa informação ou não. Caso eu preciso pensar, tá bom, então eu quero ter o sexo. Então, seria interessante eu ter o consentimento do titular e explicar para ele por que eu estou pegando essa informação dele. Porque o fato de eu entregar um produto para alguém que comprou na minha loja virtual não é justificativa para eu, por exemplo, obter a informação do sexo ou da idade dele. Pode só para dar um exemplo, de data de nascimento. Mas tem muito formulário de compra de loja que a gente vê por aí que pega essas informações. É importante revisar essas questões. O que mais?
Você precisa capacitar o seu pessoal, você precisa treinar a sua equipe para começar a ir mudando devagarinho essa cultura. Não é uma coisa que tem que ser feita correndo desesperadamente, mas é uma coisa que precisa ser feita em algum momento. E é importante você capacitar a sua equipe, seja mostrando para eles um material como esse que a gente está falando agora, para as pessoas começarem a ter um certo conhecimento do assunto. E é importante você criar evidências de que você fez isso. Vamos supor que você deu um treinamento dentro da sua empresa falando sobre isso. É importante que esse treinamento seja registrado, porque se você for cobrado sobre esse assunto, você tem como mostrar, não, eu treinei a minha equipe, eu estou preocupado com isso. Agora, se você treinou e não consegue provar que você treinou, você não, na prática, para a lei, você não treinou. Tá bom? 7º, verificar se suas ferramentas são adequadas. O que é isso? Por exemplo, lembra que eu falei lá atrás do tal do operador? O software, a empresa que fornece o software para você. O software que você tem, ele é adequado para a proteção de dados pessoais? Ele cumpre o que precisa cumprir da legislação? Existem várias coisas que o software precisa fazer para atender a legislação. O seu fornecedor de software, só para dar um exemplo, o software é só uma ferramenta, mas estou dando um exemplo que é uma que o pessoal pensa bastante. O seu fornecedor de software está preocupado com isso? Ele está preparando o que você vai precisar no software para responder a essa demanda legal? Se ele está, ótimo, perfeito. Se não está, cobre dele. Se ele não responder essa cobrança bem, eventualmente estude a possibilidade de ter uma ferramenta que te permita fazer isso. Tá bom? Outra coisa que é importante. Toda empresa precisa divulgar para os seus titulares como é que vai ser o tratamento de dados dentro da empresa e como é que ele vai ter acesso, por exemplo, àquele encarregado de dados. Então, você precisa ter, por exemplo, se você tem um site, o nome do encarregado de dados e a forma de contato com ele, seja um telefone, seja um celular, tem que estar disponível lá. Precisa ser no site? Não, não precisa ser necessariamente no site. Mas um titular que precise falar com você sobre privacidade de dados tem o direito e você tem a obrigação de indicar para ele quem é o encarregado e com quem que ele vai ter que falar. Tá bom? 9, esse é o mais difícil, talvez. Buscar obter os consentimentos dos titulares. Ah, gente, eu tenho 60 mil clientes cadastrados. O que eu vou fazer com esses 60 mil clientes cadastrados? Bom, primeira coisa que talvez você tenha que buscar 60 mil consentimentos para manter esses dados lá. Ricardo, preciso fazer isso como? Como é que eu vou conseguir 60 mil consentimentos desses? Eu vou conseguir? Provavelmente não, você não vai conseguir. E aí, o que você vai ter que fazer com esses dados se você não conseguir? Bom, das duas, uma. Ou você vai eliminar os dados, ou você está sujeito a sofrer alguma punição por estar com o dado lá de forma irregular. A não ser, é claro, que esse dado tenha um outro embasamento legal. Mas se você não tiver outro embasamento legal para ter esse dado dentro do seu sistema, então você deveria pensar na eliminação de dados. Eu vejo muito caso de pet shop que é cliente nossa, que às vezes tem, sei lá, cliente que comprou na loja faz 15 anos e nunca mais voltou, e os dados do cliente continuam lá. Quando não existia LGPD, era até aceitável fazer isso. Hoje em dia, a gente fala que menos é mais. Por quê? Você está se expondo a um risco de ter um dado pessoal de um cliente que já não compra com você há mais de 15 anos, que no caso de uma pet shop ou de uma clínica veterinária, pode até significar que ele já nem tenha mais aquele animal, não seja mais o tutor daquele animal, a não ser que ele seja uma tartaruga, um papagaio, mas eventualmente aquele animal já nem existe mais, você nem sabe, não tem mais nenhum contato com ele, e você está se expondo ao risco por causa de um cliente que não está te trazendo receita nenhuma. E, eventualmente, se você não conseguir ter esses consentimentos e você não conseguir um outro embasamento legal, é interessante estudar a possibilidade de eliminar esses dados. Porque quanto menos você tiver, eu costumo dizer que ter os dados do cliente agora é mais ou menos como ter a chave de um cofre de banco. Parece uma coisa interessante você ter a chave do cofre do banco, mas você fica com uma responsabilidade muito grande e começa a correr risco, né? Por exemplo, o gerente de banco, ele corre o risco de ser sequestrado porque ele tem, teoricamente, o acesso ao cofre do banco, né? Então, ter o dado pessoal, de certa forma, traz também um risco para a gente, tá bom? Gente, eu estou acabando.
A gente vai começar a eventualmente abrir para perguntas, se vocês tiverem alguma. Inclusive, já podem começar, se quiser, colocar perguntas. A Cristiane já fez uma pergunta lá sobre o material. A gente já vai responder, Cris. O material, eu creio que sim. Eu vou confirmar com a Tecnil, ela já está me dando o ok aqui. Nós vamos disponibilizar esse material para quem quiser também. Então, vai ficar disponível sim o nosso material. Gente, pareceu difícil, é desesperador? Mais ou menos. Realmente uma mudança de cultura, como eu falei, mas é o seguinte, vocês não vão passar por isso sozinhos, entendeu? É um processo que vai acontecer, ele vai ser gradual, não vai ser assim, a partir de amanhã todo mundo vai ter que estar pronto. Existem formas de vocês conseguirem ajuda, tá bom? A nossa empresa, por exemplo, é uma das empresas que tem ajudado vários clientes nesse processo, mas existem outras formas de conseguir ajuda, a gente vai falar de algumas coisas disso. Então, não é o caso de se desesperar, tá bom? Eu sei que esse assunto é um assunto chato, porque é um assunto de obrigação legal, mas a gente tem que entender, é melhor saber para se preparar com antecedência do que ser pego de surpresa. E como é que a gente pode fazer, então? Bom, a gente vai falar já vai abrir para, eventualmente, alguma dúvida que vocês tiverem, tá bom? Mas você pode conseguir ajuda como? Olha, por exemplo, essas são as nossas formas de contato, tá? A gente pode ajudar vocês numa orientação nesse processo. Existe, inclusive, um grupo de WhatsApp que a gente criou para empresas como as de vocês trocarem ideias e experiências do que fazer, entendeu? Onde as empresas estão se ajudando, por isso que eu disse que vocês não estão sozinhos, vocês não são as únicas empresas que têm que tratar disso, tá? É interessante compartilhar essas ideias. Precisando de ajuda, entre em contato conosco, a gente vai ajudar naquilo que for possível, seja dando o caminho das pedras, seja atuando diretamente, olha, procura informação neste caminho, a gente sempre vai procurar atender as demandas. Agora, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta que queira colocar para a gente, porque eu sei que falei bastante, muito assunto, muita novidade, muita coisa legal. Mari, nós vamos mandar o material para eles, né? Vamos sim, Ricardo. A gente vai disponibilizar e manda por e-mail para todos os que foram inscritos. Perfeito. Uma coisa que eu acho que parece muito assustador, né? Porque são muitas mudanças necessárias de uma hora para outra. E aí eu vejo que quem é pequeno, Ricardo, isso é uma pergunta que apareceu num outro treinamento que nós fizemos. Quem é, por exemplo, de um consultório que só tem uma recepcionista e o médico veterinário, são muitas mudanças ali necessárias e pouca gente para fazer, né? Então, quais seriam os primeiros passos para esse eu acho que o que acontece? Quem é pequeno vai ter que se adequar à lei também? Vai. É claro que o grau de cobrança para uma empresa de grande porte vai ser muito maior do que para uma empresa pequena, mas a importância do dado pessoal, ela existe, seja uma pessoa que está trabalhando sozinha, seja uma empresa que tem 5.000 funcionários. Agora, como que essa empresa pequena precisa se adequar? Eu acho que um primeiro ponto é dar uma olhada naqueles 10 passos que eu coloquei lá, ver o que é pertinente para ela e começa a pensar nessa mudança de cultura. Por exemplo, o dado de um currículo que eu recebi na minha empresa, ainda que pequenininha, o que eu faço com ele depois? Eu faço, olha como é interessante a gente pensar na questão da cultura da privacidade. Como é que eu vou descartar esse currículo? Eu vou simplesmente fazer um bloquinho de rascunho com ele, que todo mundo vai ter acesso? Isso é um caso de violação de privacidade. Mas se preparar dentro da sua realidade, entendeu? Por exemplo, como eu disse, quem que vai... que tipo de informação que eu tenho que pegar e por que eu estou pegando essas informações? Esse tipo de reflexão, ele pode acontecer, seja numa empresa muito pequena, seja uma empresa maior, mas tem que acontecer em todas. Por exemplo, eu pego um monte de informação dos clientes. Eu estou usando essa informação para alguma coisa? Isso cabe uma reflexão, inclusive, no pequeno. Eu estou pegando informação lá que eu nunca usei. Vou dar um exemplo. Eu pego o e-mail das pessoas. Eu não estou dizendo que não deve pegar, tá? Mas por que você pega o e-mail do seu cliente? Você manda alguma comunicação na prática para ele? Você está usando essa informação? Porque às vezes você está pegando uma informação e não está usando ela.
Então, essa informação, na verdade, ela só está acrescentando risco. E esse tipo de reflexão tem que ser feito por todo mundo, mesmo que seja um pequenininho. Que tipo de informação eu pego dos meus clientes e para quê? Entendeu? Então, isso vale essa reflexão, mesmo para aquele que seja pequeno. E já tomar a iniciativa de buscar o consentimento desses clientes que visitam Exatamente. a clínica, o consultório, né? Que aí eles podem estar trazendo. Existe uma outra pergunta que apareceu, existe algum modelo de consentimento? Não existe exatamente um modelo de consentimento, a gente pode até falar o seguinte, o que o consentimento tem que ter? O que eu devo pedir para o meu cliente e como que eu posso fazer isso? O consentimento ele não tem um modelo, mas ele tem regras. O que um modelo de consentimento deveria ter? Um modelo não. O que um consentimento tem que ter para ele ser um consentimento que é válido perante a lei? Basicamente, você tem que explicar para o seu cliente, em palavras simples, que uma criança seja capaz de entender. Não pode ser aqueles consentimentos, aqueles termos lá gigantescos que servem mais para enrolar a pessoa, então tem que ser escrito de uma maneira simples. E nesse termo de consentimento, o que você deve falar? Primeiro, que tipo de informação você vai coletar, ou seja, quais são as informações que você vai manter, para que você vai usar essa informação. Então, por exemplo, se você vai usar a informação, eu estou coletando o seu e-mail. Por que eu estou coletando o seu e-mail? Porque eu quero ser capaz de mandar para você, de repente, uma oferta de uma promoção. Então, você tem que dizer isso para o seu cliente. Estou coletando seu e-mail para te mandar uma oferta. Eu estou pegando o seu celular, porque quando eu terminar de prestar o serviço do seu animal, seja no meu banho e tosa, seja no atendimento clínico, eu vou ligar para você para te avisar. Então, você vai explicar isso no consentimento. Estou pegando o celular por esse motivo. Eu estou pegando o seu endereço, porque se precisar entregar o animal na sua casa, estou falando sempre do ramo pet, né? Exemplo do ramo pet. Se eu for entregar o animal na sua casa, eu preciso saber o seu endereço. Então, você vai dizer para ele que você está pegando o endereço por causa disso. Então, você tem que dizer para que você vai usar a informação, qual informação você vai pegar. Então, nesse caso que eu falei, olha, as informações que a gente vai usar suas são, eu vou guardar aqui qual é o seu endereço por causa disso, eu vou pegar o seu e-mail por causa disso, eu vou pegar o seu telefone celular por causa disso e assim por diante. Então, eu já disse, no consentimento. Outra coisa que eu preciso dizer, por quanto tempo eu vou guardar esse dado? Você vai guardar esse dado eternamente? Não pode. Você não tem um motivo para guardar o dado eternamente. Então, você deve dizer no consentimento, olha, por exemplo, eu vou guardar esse dado, eu vou guardar esses dados seus por 2 anos, pelo menos 2 anos depois da última visita que você tiver feito para a gente. Por quê? Porque eu quero ser capaz ou até, vou dar até um outro exemplo, olha, eventualmente eu vou ter que guardar esse dado seu por 5 anos, porque eu tenho que cumprir a legislação de quando eu fiz uma nota para você, eu preciso guardar essa informação. Então, você vai dizer de quanto tempo você vai guardar. Então, você tem que dizer, outra coisa, você também tem que dizer, vou compartilhar com alguém? Cristiane, se você estiver respondendo a Cristiane, de que forma que vai ter acesso ao material? Se você tiver escrita no nosso webinar, se você preencher o formulário lá, você deve ter deixado o seu e-mail, o seu contato, e a gente vai encaminhar esse material para todo mundo que estava inscrito, tá bom? Por último, no consentimento, o que você deve dizer? Por e-mail, isso. Que eu estava dizendo sobre o consentimento. O que mais que você tem que dizer? Se você vai compartilhar esse dado com alguém. Você pegou esse dado do cliente, você vai mandar ele para alguma outra empresa? Se deve dizer para ele para saber se ele vai ou não. Então, basicamente, é isso que tem que ter num consentimento. Não existe um texto único, cada empresa tem a sua realidade, mas basicamente é isso. E uma coisa importante é que deve ter no consentimento também aqueles direitos que eu listei lá. Ou seja, o consumidor, o titular, eu sempre tenho que falar titular e não consumidor, o titular, ele tem direito a saber os direitos dele. Isso tem que estar no seu consentimento. Esse é basicamente a regra para o consentimento. Qual é a melhor maneira de treinar a sua equipe? É uma pergunta interessante. Bom, tem várias maneiras de treinar a equipe. Por exemplo, uma delas se você estiver capacitado para isso, já estiver entendendo do assunto, é você fazer uma apresentação para a sua equipe, você explicar para eles o que você vai fazer, como é que a privacidade vai ser tratada ali da frente, ali dali para diante, apresentando para a sua equipe, por exemplo, eventos como esse que a gente está fazendo hoje, que inclusive vai ser disponibilizado o link depois, o pessoal da TecNew deve deixar para o público, imagino, ou se não for público, pelo menos
para quem pedir, ela vai disponibilizar esse material. Ou seja, o importante é você falar, conversar sobre o assunto com a sua equipe. Por quê? A sua equipe precisa entender que está havendo uma mudança de cultura, que, volto a dizer, não é uma coisa desesperadora, que tem que acontecer de um dia para o outro, mas que tem que ser tratada. Ricardo, uma outra coisa, a equipe, inclusive, é corresponsável, não é isso? Sim, todo mundo que está trabalhando na empresa tem uma corresponsabilidade, porque todo mundo ali é responsável pelo tratamento do dado. E o seu funcionário, eu até falei isso que estava meio controverso. Há quem diga, e isso, inclusive, assim, tem gerado uma discussão nos meios técnicos, que a pessoa da equipe, ela é operadora, e como operadora, ela é diretamente responsável. Ou seja, ela pode ser chamada, se houver, por exemplo, um vazamento de uma informação privada, uma informação pessoal, ela pode ser responsável, ser responsabilizada por isso. Tá bom? Que mais? O Marcelo está perguntando, como ocorrerá a fiscalização, né? Como é que vai acontecer a fiscalização? Bom, a tendência, Marcelo, é que para as empresas pequenas isso aconteça, isso eu estou supondo, tá? A autoridade nacional, ela acabou de ser constituída, tudo isso é muito novo, a lei foi promulgada agora dia 18 de setembro, né? Mas a tendência, isso é a minha expectativa, tá? Não estou dizendo que vai acontecer isso. A tendência é que isso aconteça nas empresas pequenas muito mais por uma iniciativa, ou seja, algum titular se sentiu prejudicado e, ao se sentir prejudicado, ele acionou a autoridade nacional. E aí a autoridade nacional provavelmente vai acionar a empresa. Claro que as empresas maiores, não dá para a gente imaginar que a autoridade nacional vai sair fiscalizando todas as pet shops e todas as clínicas veterinárias. Isso não acontece assim, de repente. Mas o nosso receio é que, não fazendo aquilo que precisa ser feito, ou seja, não dando a importância necessária para o tratamento de dado, algum titular se sinta prejudicado, e aí sim, ele pode acionar a autoridade nacional, e a autoridade nacional, então, pode pedir explicações e, eventualmente, eventualmente fazer alguma sanção, né? Ricardo, A Sheila está complementando a perguntando. pergunta do Marcelo, antes de você entrar na pergunta da Sheila, quando ocorre a fiscalização, isso, na verdade, vai entrar em vigor a partir de agosto de 2021, não é isso? A ANPD só vai poder fazer sanções administrativas a partir de agosto de 2021. Mas isso não impede da Justiça, por exemplo, te condenar hoje, baseado em outras questões, que inclusive da LGPD, como aconteceu com a Cirela. Já houve uma multa em relação a isso. Por uma denúncia de um titular que quis recorrer aos seus direitos. Perfeito. Exatamente. A pergunta da Sheila é, você falou de evidências de treinamento. O que é considerado evidência? Evidência de treinamento é registro. Então, se você vai fazer um treinamento, coloca lá uma lista de presença de quem foi que participou do treinamento. Se o treinamento vai ser virtual ou se vai ser através de uma reunião do Zoom, por exemplo, você tem lá a gravação daquela reunião que você pode ter como evidência do treinamento, ou uma lista de presença, ou se o funcionário fez um treinamento que eventualmente recebeu um certificado, o certificado desses treinamentos, tudo isso é evidência. Evidência é alguma coisa material que você possa provar, que não seja simplesmente a sua palavra. Não, mas eu falei com eles. Tá, mas cadê a evidência de que você falou com ele? Então, se eu fizer uma reunião com os meus funcionários, onde eu vou orientá-los em como proceder com os dados pessoais e pedir para que eles assinem que eles estão cientes de tudo que foi falado, é uma evidência. É interessante nessa reunião ter uma ata ainda que simplificada do que foi tratado e eles podem assinar, sim, isso é uma evidência. O Tiago está perguntando se precisa confirmar com os clientes já cadastrados. Sim, Tiago. Todos os clientes, porque pensa assim, ó, a partir de agora, em tese, você não, assim, claro que eu não estou falando para você pegar o seu banco de dados agora e excluir os clientes, tá bom? Mas, em tese, a partir do momento que a lei entrou, se você não tem autorização dos clientes, você já está com eles sem amparo legal para ter essas informações. Então, você deve sim buscar esses consentimentos. Como você pode fazer isso? Existem ferramentas para isso. A nossa empresa, inclusive, tem uma ferramenta para isso, onde você consegue, por exemplo, enviar um e-mail para o cliente e ele vê ali o texto daquele consentimento e aí ele clica num link no e-mail
para poder registrar que ele concorda com isso. Mas esse é só um jeito. Pode ser por escrito, por exemplo. A próxima vez que ele for na sua loja, respondendo também para o Górdio, como que eu posso fazer? Você pode colocar tudo isso que eu falei, desse termo de consentimento, por exemplo, num formulário, escrito com palavras simples e tendo esses requisitos que eu falei, e ser um papel assinado pelo cliente. Só que você vai ter que guardar, você tem que ter um jeito de guardar isso, esses dados desse cliente, porque se você precisar mostrar, você tem. Papel é o melhor caminho nos dias de hoje? Talvez não, mas é possível. Não precisa ser uma coisa absolutamente tecnológica. Nós temos uma ferramenta que ajuda nisso. Nós, Solaris TI, estamos lançando uma ferramenta para isso, mas não precisa ser uma ferramenta tecnológica, desde que você possa provar. O que você não pode, por exemplo, é falar, ah, não, o cliente me consentiu. Ele foi lá no meu balcão e ele deu os dados dele, então ele me consentiu. Olha, esse é o tipo de consentimento que não é considerado válido, porque você não tem evidência dele. A não ser que você tivesse uma situação onde você gravou o seu funcionário, por exemplo, explicando para o cliente tudo isso que eu falei, olha, nós vamos pegar seu dado para isso, vamos compartilhar com fulano, vamos guardar por tanto tempo, você tem esses direitos aqui. Se você conseguir gravar isso para todos os clientes e conseguir um consentimento verbal, pode, porque aí você tem uma evidência, você está mostrando que fez. Agora, se ele simplesmente chegar no seu balcão e fizer isso, você não puder provar com uma assinatura ou com algum outro jeito, então esse é um consentimento que não tem valor. Tá? Então, não pode ser simplesmente a pessoa encostou no balcão e deu as informações dela. Tá bom? A Sheila fez uma Temos pergunta. mais alguma pergunta? Toda vez que mudar os termos... Toda vez que mudar os termos... Eu preciso Sim, pegar na... toda vez que você for mudar, vamos dar um exemplo. Suponha que naquele tempo, por isso que esse termo ele tem que ser muito bem planejado. Por exemplo, suponha que você disse para o seu cliente, ou para o seu... vamos falar do cliente, né? Que a gente está tratando do cliente agora. Você disse para ele que você ia guardar as informações dele e você não mencionou nada sobre usar o e-mail dele para mandar ofertas ou para mandar lembrete de revacinação. Isso é um exemplo que Pet Shop usa muito, Clínica usa muito, né? Mandar e-mails para o cliente avisando da necessidade de revacinar o animal. Aí você esqueceu de colocar isso no seu consentimento. Então você não tem o consentimento para fazer isso. E aí você resolveu incluir isso. Seja mandar o e-mail a partir de agora para revacinar o animal, seja começar a mandar ofertas para ele. Mas ele não tinha sido autorizado, você não tinha autorização para isso ainda. Então, sim, você tem que planejar bem isso antes de começar a obter esses consentimentos, porque se você precisar mudar o que você vai fazer com o dado, é interessante você ter essa... vai ter que mudar. Se você, por acaso, mudou o que você vai fazer com a informação, aquilo que você estava autorizado não era suficiente. Então, precisa mudar. O cliente que não responder o formulário tem direito de reclamar? Tem. Porque o cliente que não responder ao formulário, por exemplo, vamos dar um exemplo. Esse é uma coisa importante da lei. Essa lei obriga que as empresas mostrem a evidência, é o que a gente chama de inversão do ônus da prova. Então, vamos dar um exemplo. Não basta eu mandar um e-mail para os meus 60 mil clientes e dizer assim, olha, gente, a partir de agora, eu vou fazer isso. Se você não falar nada, eu vou supor que você aceitou. Não pode. O consentimento ele precisa ser uma ação do seu titular. Então, ele precisa concordar com aquilo e tem que tomar uma ação, seja assinar um documento, seja clicar num link de um e-mail, por exemplo, que você mandou especificamente para ele. Se ele não tomou essa ação, você vai ter que insistir isso de uma outra forma até que você tenha esse consentimento. E se por acaso você não tiver, você vai ter que estudar a possibilidade de, eventualmente, não ter mais esse dado, porque o cliente ele continua sendo proprietário do dado, lembra? O titular é o dono do dado. Então, se ele não te autorizou a ter, você não pode ter. Simples assim. Ricardo, eu vou fazer a pergunta do Ângelo antes da Cristiane, porque ele ainda está no consentimento. Um modelo padrão com todas as principais informações comentadas, aonde o cliente marque com um X as informações e assine, seria interessante? Pode ser. Você pode ter, como eu disse, né? Desde que o modelo, o consentimento seja bem claro, não seja uma coisa... Não é para ser uma coisa difícil do cliente entender, tá, gente? Também não precisa ser uma coisa muito longa. É só dizer o que você precisa dizer. Se ele puder marcar lá... você nem precisa, Ângelo, ter
um X para cada coisa. Você pode dizer, olha, o consentimento é para tudo isso daqui. Você concorda com isso? Você simplesmente diz, olha, eu assino aqui embaixo, marco com X, eu concordo com tudo isso que está acima. Se você quiser ter este nível de controle, que vai ser bem mais trabalhoso, pode. Então, por exemplo, você pode fazer isso, seria até melhor, mas isso vai gerar um trabalho muito maior. Tipo assim, o titular fala, olha, eu autorizo que você tenha o meu e-mail, mas eu não quero que você, por exemplo, me mande uma mensagem no WhatsApp ou no SMS, porque meu celular eu não quero. Se você tiver isso, não tem nada de errado com isso, é muito bom, mas é muito mais difícil de gerenciar. Então, normalmente, o que as empresas estão fazendo é ter mais ou menos as linhas gerais, e aí o cliente ou consente tudo, ou não consente, a não ser que a empresa realmente esteja disposta, e isso normalmente só as empresas maiores vão ter esse nível de granularidade de informação. Aí a pergunta da Cristiane é, a empresa terá que colocar em todos os contratos de trabalho com quem a empresa compartilha os dados dele? Olha, Cristiane, a questão contratual, ela requer, inclusive, eventualmente, a opinião de um advogado mesmo. Mas a pergunta é, normalmente, quando você faz um contrato de trabalho, você compartilha esses dados? Se você compartilha os dados com alguém, você precisa mandar esse dado para alguém, é importante aquela pessoa saber. E um detalhe interessante que você falou de contrato é o seguinte, se você tiver um contrato de prestação de serviços que o seu cliente assina, por exemplo, os dados do consentimento, eles não podem estar no meio do contrato lá meio que escondidos. Eles têm que estar destacados, é importante isso. Isso é uma regra que tem também na lei. Se você vai ter um contrato, você tem que ter, olha, sobre o consentimento. Então, você vai destacar isso do contrato em si, para que o cliente saiba exatamente o que ele está assinando em termos de consentimento. Para que não passe aquela coisa de passar despercebido. Estava lá no meio do contrato. Então, é interessante sim. Uma outra coisa que eu acho que complementando a pergunta da Cristiane é, quando nós temos, a partir do momento que você tem no consentimento, você compartilha dados dos seus clientes com outras empresas, você tem que colocar isso no consentimento? Sim, você tem que dizer para a pessoa exatamente com quem você vai compartilhar. E esse é um negócio interessante. Suponha que você fez uma nova parceria, hoje, a sua clínica fez uma nova parceria, e dentro dessa parceria ficou combinado que vocês vão trocar informações sobre clientes. Os clientes que compraram determinado tipo de produto, por exemplo. Só que você não tinha o consentimento para isso. Porque no seu consentimento não estava prevista essa parceria. Você pode fazer isso? Não, você não pode fazer isso, porque você não disse para o consumidor que você faria isso. Então, qual é o jeito correto de fazer isso? É você avisar para os clientes novamente, buscar de novo o consentimento, e à medida que for conseguindo o novo consentimento, que agora prevê esse compartilhamento de dados com a parceria, aí sim você tem autorização dele para fazer esse compartilhamento. É trabalhoso. Eu preciso então especificar o nome dos fornecedores com quem eu compartilho. Eu não posso colocar de forma genérica. Qualquer consentimento, não. Com fornecedores e parceiros. Isso pode, tudo que é muito genérico, a própria lei estabelece isso. Se você colocar coisas muito genéricas para você se proteger, você pode, a autoridade nacional pode tornar esse consentimento inválido. Então, por exemplo, dizer que você vai guardar os dados para sempre é genérico demais, é um consentimento inválido. Se você colocou palavras difíceis que a autoridade nacional acha que você enrolou o cliente com palavras difíceis, o consentimento é inválido, ele perde o efeito. E se você colocar as coisas muito genéricos, podem tornar o consentimento inválido. Então, a nossa sugestão é que você, sempre que possível, especifique com quem exatamente você vai compartilhar os dados. Tem uma última pergunta que é da Cristiane. Prazo também deve ser especificado. Sim, é o que eu te disse. Você tem que dizer por quanto tempo você vai guardar aquela informação. Você não vai guardar a informação de um cliente que já não compra mais de você há 20 anos. Isso não faz sentido e um consentimento desse pode ser considerado inválido. E o problema de um consentimento ser considerado inválido, imagina que você fez um consentimento, foi super genérico lá para tentar se proteger, aí você conseguiu 10 mil consentimentos. Aí, de repente, a autoridade nacional fala que nenhum daqueles consentimentos vale. Você vai ter que jogar aquilo tudo fora e começar tudo de novo. Sim, o consentimento genérico pode gerar mais problema. Inclusive, é isso que eu falei. Você pode ser obrigado a jogar tudo fora. Primeiro, a autoridade nacional, se você fez o tratamento de dados baseado num consentimento que é considerado sem efeito, é a mesma coisa que você ter feito o tratamento de dados sem consentimento.
Então, você já pode sofrer uma sanção por causa disso. E, além disso, você também pode ser obrigado a refazer tudo. Sim, a lei tem vários prazos, a Cristiane está falando agora sobre prazo, né? Os prazos legais, por exemplo, prescrição de contrato de trabalho, sim, é como eu disse, alguns dados você tem que manter, até, por exemplo, questões legais, isso inclui, às vezes, dados de contratos de trabalho e tudo mais, mas a lei tem, inclusive, prazos para resposta. Já que você falou de prazo, eu me lembrei disso. Que eu falei, por exemplo, que o prazo para resposta para aquela confirmação, se o cliente perguntar para você, você tem os meus dados, você tem que responder imediatamente. Agora, se ele perguntar para você, me passa um relatório, então, de tudo que tem sobre mim aí, você tem 15 dias para responder. E aí você tem que dar um relatório completo em 15 dias para ele. E se você não fizer isso, você também está cometendo uma infração. A última pergunta dela, eu possuo uma planilha de prazos e posso compartilhar com vocês. Perfeito. Será muito bem-vindo, Cristiane. A gente compartilha com o pessoal. Uma outra coisa que eu gostaria de perguntar, Ricardo, é com relação à confirmação do dado. Primeira coisa seria a confirmação do dado do cliente quando ele entra em contato pedindo se ele está cadastrado ou não. Essa resposta você disse que tem que ser de forma imediata. Isso, a confirmação do tratamento, isso. O segundo passo seria conhecer os dados que estão ali cadastrados. Nesse daí, ele tem 15 dias para a resposta, é isso? Isso, aí a sua empresa tem 15 dias para responder. A pergunta do Górdio é, a lei terá validade para dados cadastrados anterior à sua promulgação? Sim. Sim, a lei, Górdio, ela, como eu disse, ela trata o dado do cliente agora como o dado do titular, na verdade, né? Como um dado passível de proteção. Não importa se você coletou o dado antes ou depois da lei. O fato é, eu coletei antes, então eu não precisava do consentimento antes. Perfeito, você coletou antes, você não precisava, você não fez nada de errado. Porém, para você continuar mantendo esse dado armazenado agora, você tem que ter um embasamento legal. Então, isso vale, inclusive, para os clientes que foram cadastrados antes da lei entrar em vigor. Não é só para o que vale agora, não. Ricardo, eu acho que a gente já está terminando. Não sei se tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta. A gente encerra, então, daqui a pouco. Eu vou eu vou colocar na tela mais uma vez a nossa... A Fofopete está fazendo uma pergunta. Eu encaminho exames de pacientes caninos para um laboratório terceirizado. Preciso citar qual laboratório que irei encaminhar nesse termo de consentimento? Ela não falou o nome dela, né? Fofopete. Fofopete, o dado do paciente canino não é um dado pessoal. Então, você não precisa se preocupar tanto com o dado que você está encaminhando do paciente canino. Porque você está compartilhando um dado, sim, mas não é um dado pessoal. Porque os dados dos animais não são considerados dados pessoais. Porém, se o compartilhamento também passa por informações de clientes, ou seja, o tutor do animal, e você vai compartilhar essa informação com os laboratórios, é interessante, sim, você avisar que você vai compartilhar. Se possível, especificar. Quanto mais específico você for, menor o risco que você vai ter de ter problemas. Mas preciso colocar o nome do tutor. Então, neste caso, como você está compartilhando o dado com alguém, é interessante ter isso no consentimento. Mas nesse caso, Ricardo, como é uma questão de um procedimento necessário para um exame, o compartilhamento dessa informação, mesmo assim se faz necessário o consentimento? Olha, eu costumo dizer o seguinte, Mariana, mesmo que você possa alegar que você está fazendo isso para prestar o serviço, você tem um embasamento legal, sempre que possível, o consentimento ele elimina uma dor de cabeça. Entendeu? Porque você está sendo claro. Existe um princípio da legislação que é o princípio da transparência, que é o titular saber exatamente o que vai ser. Como eles... eu não acredito que alguém vai se recusar a te dar um consentimento se você está explicando que você está fazendo isso para compartilhar um dado de um exame que você precisa mandar para um laboratório. Então, é natural que isso aconteça. Mas mesmo neste caso, ainda que você possa entender
que existe um embasamento legal, se você tiver um consentimento, você fica mais tranquilo. Como eu disse, você não precisa ter um único embasamento legal. Você pode ter o consentimento como um dado complementar. Agora, e aí com cuidado de quais as informações que você vai compartilhar. Quais as informações são pertinentes para aquela operação. Você, por exemplo, não precisa compartilhar todas as informações que você tem com o laboratório. Então, é importante você minimizar o risco. Então, eu costumo dizer o seguinte, mesmo que você precise e que você possa, se você tiver o consentimento, você fica mais tranquilo. Tá ótimo. Pessoal, mais alguma pergunta? Sheila, põe na tela. Sheila é a nossa auxiliar que está aqui nos bastidores, gente, que vocês não estão vendo. Mas ela, acho que vou pedir para ela pôr na tela aqui. Cadê? Os dados de contato, se alguém quiser saber, mandar um e-mail perguntando mais alguma coisa, pode entrar em contato diretamente com a Tecnil também, que certamente vocês têm um contato da sua equipe da Tecnil, né, Mariana? E a Fofpet está perguntando se precisa ser específico e colocar o nome do laboratório. O ideal, neste caso, seria você, se possível, listar todos. Se você tem mais de um, lista as possibilidades. Nós poderemos compartilhar com estes laboratórios que são os nossos parceiros atuais. Entendeu? Se possível, como eu falei, quanto mais específico você puder ser, melhor. Agora, claro que você não vai precisar pegar um novo consentimento cada vez que você for mandar um exame. O consentimento vai ser um só. Por isso que, de preferência, você vai colocar todos os laboratórios lá. Gente, eu queria agradecer demais a atenção de vocês, agradecer o convite da Tecnil por dar essa oportunidade de conversar com vocês sobre esse tema. Peço desculpas por falar sobre um tema chato, peço desculpas por falar para um negócio que é um negócio enfim, que requer uma preparação, que vai dar trabalho, mas a gente precisa se adequar, né? Acho que a gente tem que entrar, como eu disse, eu estava brincando lá no início da apresentação, que eu falei que essa questão da LGPD vai ser mais ou menos como cinto de segurança que a gente não estava habituado há muitos anos atrás, hoje todo mundo usa. Com o tempo, daqui a algum tempo, imagina-se que a gente vai ter uma sociedade onde a preocupação com a privacidade de dados ela é maior. E vai ser uma mudança cultural mesmo. Agradeço a todos. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada a todos que participaram. Espero que tenha agregado muito para vocês e foi ótimo, Ricardo. Com muito conteúdo para a gente digerir aí. Isso mesmo. Mas qualquer coisa, conta com a gente. Um abraço, gente. Boa noite. Nós vamos mandar para todos, por favor, se alguém não receber até sexta-feira, entre em contato com a equipe que a gente vai estar reencaminhando, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Uma boa noite. Tchau, gente. Tchau.